Olá, pessoal, uma boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a enfermagem, né, que está na linha de frente, e vamos ver alguns dados. Já foram infectadas 108.518 mil pessoas, já faleceram 2.384.000. Só para fazer uma comparação, a H1N1, em 2009, teve em torno de 575 mil mortes, e o Ebola, 15 mil mortes, né, em vários anos. Então, para a gente ver, né, como isso está complicado. Nós temos também, agora, o vírus já teve mais de 20 alterações no seu genoma, e temos aí a variante B1, que está preocupando todo mundo, inclusive a Alemanha, né, que está fechando, né, bastante agora. Bom, então, para conversar sobre tudo isso, nós temos, com muita honra, a Solange, a Salete e o Mário Sérgio, que vai nos ajudar na mediação. E eu queria, então, começar perguntando para vocês sobre essa questão mesmo de morte, se vocês sabem números, né? Quais foram as mortes que a gente está vendo entre o pessoal de enfermagem? Solange, por favor. Oi. Bom, é um prazer estar aqui podendo falar sobre um assunto que interessa não só a enfermagem, mas interessa a sociedade brasileira como um todo. A questão da pandemia é um problema que nós estamos enfrentando, nós da saúde e a sociedade como um todo desde março, com um número crescente de adoecimentos, né, um número crescente de mortes da população no geral. Hoje vivendo uma segunda onda, porque de julho até dezembro nós tivemos aí uma curva descendente do número de mortes, que voltou a subir agora no final de dezembro e começo de janeiro. Muito me assusta a questão da morte dos profissionais de enfermagem, né? Nós sabemos aí que os profissionais de enfermagem são aqueles que estão na assistência direta aos clientes, pacientes que nos procuram, ou que estão sob suspeita de estar com Covid-19, ou que já têm sintomas instalados, e somos nós que acabamos na linha de frente recebendo esses pacientes, recebendo as pessoas. Eu digo nós, trabalhadores da enfermagem como um todo. Né? Os profissionais da enfermagem que estão na linha de frente, eles estão recebendo os pacientes e estão correndo o risco de se contaminarem, de contaminarem seus familiares. Ao longo do tempo, desde quando começou a primeira fase da pandemia, nós tivemos aí um número de muitas mortes de profissionais de enfermagem hoje, 556 mortes de profissionais de enfermagem, 48.167 profissionais contaminados pela doença. Não é um número pequeno, é um número bastante elevado, e devemos lembrar, Afonso, que o Brasil, ele tem ele contabiliza 1/3 do total de trabalhadores contaminados no mundo. Então, isso significa dizer que nós somos o país que mais perdemos profissionais para a Covid-19 e que mais temos trabalhadores da saúde e profissionais de enfermagem contaminados pela doença. É óbvio que a gente tem que avaliar por que isso tem acontecido, e esse é meu papel dentro do Sindicato dos Enfermeiros. Né? Desculpa, antes disso, eu queria te perguntar, claro. Isso no Brasil? No Brasil, são 556 mortes de profissionais de enfermagem e 48.167 casos no Brasil. Em São Paulo, nós tivemos 7.456 contaminados. Aí, em segundo estado de contaminação, vem a Bahia, com 5.885 casos, depois o Rio de Janeiro, com 5.161 casos, e Rio Grande do Sul, que é o quarto, com 4.961 casos. Mas nós também temos que lembrar, viu, Afonso, Mário Sérgio, que esses números são números que constam no Observatório da Enfermagem, e são números que são informados espontaneamente pelos gerentes, diretores de serviços de saúde. Não é um dado oficial do governo, apesar que
nós, enquanto sindicato, a Federação Nacional dos Enfermeiros, o Conselho Federal de Enfermagem, ter cobrado várias vezes do Ministério da Saúde esse número, os dados não foram encaminhados e até hoje não tem nada oficial com relação ao número de mortes e adoecimentos. Obrigado, Solange. Salete, você está num sistema privado. Queria que você nos contasse se você já ouviu falar de alguém, se você já teve alguma conhecida. Então, desde o início da pandemia, a gente teve informação de pessoas, né, da nossa área que pegaram o Covid, e exatamente alguém que foi a óbito, eu não tenho informação de pessoas conhecidas, né? Graças a Deus, na minha família também não teve nenhum caso. Eu fiquei trabalhando o período todo, né, da pandemia, desde março até agora no mês de março que eu vou entrar de férias, mas graças a Deus sem nenhum problema de contaminação, nem de trazer para casa. E assim, no meu serviço, todos os cuidados foram tomados, né, necessários em relação aos insumos, às EPIs. Então, a gente, graças a Deus, não tivemos casos assim para estar relatando. No meu serviço também não teve nenhum óbito. Tive, sim, algumas colegas que pegaram o Covid, foram contaminadas, ficaram afastadas, né, ficaram na quarentena e voltaram normalmente a trabalhar. Você já foi vacinada? Já fui vacinada, tomei a primeira dose no dia 26. Agora, no começo de março, eu tomo a segunda dose. Legal. Foi um alívio, né, porque era uma expectativa muito grande em relação à vacina. Então, em relação também a essa segunda onda, o temor foi maior, porque a doença já estava com uma certa informação, né, e de repente a gente achou que as coisas iam ficar mais tranquilas, e de repente veio, né, uma outra onda aí que pegou todo mundo meio que de calça curta, né, o pessoal não estava acreditando, como a Solange falou, que, assim, achavam que fosse só uma gripezinha, e não é, uma doença muito séria, uma doença que deixa sequelas, né, e algumas irreversíveis, e acabou acometendo muitas famílias, né? Uma tristeza. Muito obrigado, Salete. Mário, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite, Solange e Salete. É um prazer receber vocês aqui, principalmente dizer a vocês do orgulho que eu sinto desse trabalho de vocês, né? Estar na linha de frente, para mim, lembra muito uma coisa de guerra, né? Estamos numa guerra, né? E vocês são a linha de frente, vocês e os profissionais todos da saúde. Então, primeiramente, queria agradecer a vocês, dizer que nós somos solidários, né, a todas vocês, e que o trabalho de vocês é muito bonito, né? Um trabalho sofrido. Aí, diante do que vocês falaram, eu quero fazer uma pergunta assim: quando foi que vocês se deram conta, né, vocês profissionais da saúde, se deram conta de que a coisa ia degringolar, né? Quer dizer, inicialmente é um vírus, contamina aqui, contamina ali, veio da Europa, não veio da Europa, de onde que veio? Bom, enfim, qual foi o momento em que vocês se deram conta de que a situação ia piorar, estava pegando e ia piorar cada vez mais? Para mim, posso responder? Pode. Para mim foi no mês de abril, né? Quando, assim, a gente no plantão, e de repente chegavam aquelas ambulâncias escrita Covid. E era assim, uma atrás da outra, uma ambulância atrás da outra. Aquilo foi dando uma angústia. Então a gente comentava: nossa, a coisa está ficando cada vez pior. E era assim, era um plantão, outro plantão, as coisas iam piorando, iam aumentando, né? O hospital onde eu trabalho, a gente teve que ter uma estrutura de 4 andares só para pacientes de Covid e uma UTI só para Covid. O normal, quanto seria de todos? Não, o normal seriam os andares todos de clínica médica cirúrgica.
né? Mas, mediante a situação, onde eu moro, aqui no Alto de Santana, na Zona Norte, a gente tem 3 hospitais de referência. Então, o hospital acabou ficando, né, em evidência, porque ele acabou fechando só para o atendimento de Covid. Até por conta dos hospitais públicos, a contingência de paciente aumentou de uma certa forma que já não tinha também, né, leitos de UTI, leitos normais para internação. Então, algumas vezes também recebia pacientes, né, do SUS, a gente recebeu. Então, quando começou no mês de abril, essas ambulâncias parando na frente do hospital, então não era mais só o nome de uma ambulância comum, era uma ambulância, né, Covid-19. Então, a gente falou, nossa, agora a gente começou a se sentir impotente, será que a gente vai dar conta, né, como que vai ficar essa situação? Mas, assim, cada plantão você revigorava suas forças, né, e a luta. É uma guerra mesmo, uma guerra que nós travamos, agora praticamente vai fazer um ano, e eu creio que ainda tem aí uns dias pela frente, né, Solange? Eu acho que bem mais do que uns dias, mas um ano... Uns dias que eu digo uns meses, né? Exato. E para mim, o que ficou evidente que a vida ia mudar, principalmente porque eu sou dirigente sindical, represento o Sindicato dos Enfermeiros aqui no estado, foi do meio de março para frente, quando a gente começou a receber inúmeras denúncias de profissionais que estavam desesperados, porque estavam recebendo um grande número de pacientes, além do que era possível atender, né? Então estavam sobrecarregados, os profissionais começavam a ter que dobrar plantão, porque não tinha gente suficiente para o atendimento, e principalmente porque eles estavam sofrendo com a falta de equipamentos de proteção. Então, isso causou um desespero nos profissionais de linha de frente enorme. As pessoas tinham medo, porque tinham que atender, mas não sabiam, de fato, qual era o tipo de paramentação que eles tinham que usar, qual é o tipo de equipamento que eles tinham que usar. Nós tivemos muita denúncia de chefias que não queriam que os trabalhadores usassem nem máscara cirúrgica, porque achavam que isso ia causar pânico na população, e aí o profissional se eu não uso, eu corro o risco de me contaminar. Se eu uso, eu sou mal visto pela chefia, porque a chefia entende que eu estou colocando para a população, estou assustando a população. E nós tivemos, óbvio, que intervir prontamente como entidade sindical. Isso já no meio de março. A Salete talvez tenha sentido isso um pouco mais tarde, em abril, porque, como ela mesma disse, ela é de um setor privado. E óbvio que as primeiras chegadas, né, os primeiros grandes números foram nos hospitais nos hospitais públicos, né? E posteriormente ali colado com os hospitais públicos numa grande rede aqui no estado de São Paulo que atende pessoas da terceira idade. Então, por conta de ser grupo de risco, essa rede também recebeu um grande número de pacientes. Mas foi isso, foi um desespero. As pessoas, ao mesmo tempo que tinham que trabalhar, estavam morrendo de medo de se contaminar e levar contaminação para a família por conta dessa questão dos equipamentos de proteção. Não, eu só queria fazer uma ponte aí, que assim, em relação aos equipamentos de proteção, eu comprei as minhas máscaras, né, porque como também eu já tenho 60 anos, então meu marido também, então falei, eu vou comprar minhas máscaras, né, eu comprei umas máscaras mais reforçadas e estou usando desde o começo, né, mas para proteção minha mesmo, foi uma opção que eu tive, e enfim, no meu serviço não chegou a faltar a máscara, nem EPIs para os funcionários. No começo, a distribuição foi foi menor, né, Solange? Então, a gente realmente, às vezes, tinha que, vamos supor, maneirar um pouquinho em relação ao uso, porque senão tinha que ficar para o outro plantão. Mas, assim, chegar a faltar, isso aí a gente, graças a Deus, não tivemos. Mas as minhas máscaras é de uso pessoal. Eu optei de comprá-las. A gente viu em Nova York o pessoal usando o saco de lixo. Foi uma cena bem chocante, assim, né? Bom, mas o SUS
O SUS não é de agora que ele é subfinanciado, né? Nós temos uma notícia aqui dizendo o seguinte: o financiamento do sistema público de saúde do Brasil é muito inferior ao dos países da OCDE, afirma um diretor ítalo-brasileiro especialista em saúde Guanais. Ele afirma ainda que no Brasil existem subsídios públicos à saúde privada com deduções dos gastos no imposto de renda, que ele não acha correto. Então, achou que o Brasil gasta pouco e mal em saúde pública. Queria saber a opinião de vocês. Solange, por favor. Então, Afonso, eu acho que, assim, primeiro, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, né? Tanto é que o SUS foi considerado patrimônio da humanidade. Agora, é óbvio que falta vontade política de fazer esse sistema funcionar de fato como ele deveria. Primeiro, o sistema tem muitos gargalos, principalmente nos municípios. A gente vê aí cada vez mais escândalos, mesmo durante a pandemia, sobre desvios de verbas do SUS, de equipamentos que foram comprados e foram superfaturados, enfim. Hospitais de campanha que foram construídos e foram subutilizados. Tudo isso faz com que o Sistema Único de Saúde passe para a população de que ele é um sistema ruim, quando, na realidade, se não fosse o SUS, hoje a população brasileira não teria atendimento por conta da pandemia. A gente vem aí de uma série de problemas políticos, socioeconômicos, dos governos, né, do último governo e do governo atual, em que há um subfinanciamento do sistema de saúde, né? Nós vimos a emenda constitucional 95, que congelou o repasse das verbas do SUS por 20 anos. Isso, óbvio, que tem reflexo direto na linha, na ponta, né? na linha de frente, na assistência. Não só em questão de trabalhador, mas também equipamento. E a pandemia pegou o Brasil no momento em que ele estava com o orçamento, que a saúde estava com um orçamento congelado, havia reduzido o repasse de verbas, não estava preparado porque não tinha um número de leitos de UTI suficientes, não tinha equipamento necessário, teve que buscar equipamento fora quando o Brasil poderia estar produzindo, como produziu vários equipamentos de respiradores, enfim, máscara, né? Foi buscar a forma de criar, mas poderia já acontecer isso. E a gente vem de um enfraquecimento do Sistema Único de Saúde, com um incentivo do próprio governo da privatização da saúde do nosso país. Nós estamos hoje, na grande maioria, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, com um grande número de organizações sociais que estão gerenciando serviços públicos de saúde. Aqui no município de São Paulo, nós temos aí 77% da atenção básica do município é levada pelas organizações sociais, que recebem verba pública para gerenciar um serviço que deveria estar sendo feito por servidores públicos, onde há necessidade de fazer contratação, concurso público, enfim, investir em recursos humanos e investir nos equipamentos de saúde. E não, ao contrário, muitas vezes o governo deixa de investir no equipamento e no trabalhador para dizer que ele é ineficiente e, com isso, fazer disso uma desculpa para privatizar o sistema. E a gente está aí, com o reflexo disso, é o que nós estamos vivendo agora na pandemia. Amazonas com falta, né, Manaus com falta de oxigênio, sem estrutura, Mato Grosso com falta de leitos de UTI. Isso também é reflexo da falta de planejamento e da falta de organização do Ministério da Saúde e dessa redução de orçamento para o Sistema Único de Saúde. Para mim, SUS é vida, né? Parece que na Itália um dos grandes problemas é esse, né? Que cada organização social fez uma coisa, se atrapalhou, e aí um não respondia com o outro e deu um problema geral. Mário, você quer comentar alguma coisa? Eu queria continuar nessa linha do SUS, porque quando esse governo assumiu, e assumiu com a ideia neoliberal de privatizar tudo e tal, e uma das ideias de colocar, inclusive, o ministro Mandetta no Ministério da Saúde era porque o Mandetta
sempre foi conhecido dentro do Congresso como uma pessoa, como um lobista, né, dos hospitais públicos, dos hospitais privados, e o SUS, quer dizer, a saúde, né, no Brasil consome muito dinheiro, né, e esse dinheiro, quer dizer, precisaria estar sendo investido em alguma outra coisa. A ideia, né, era justamente aos poucos ir acabando com o SUS, né, mas aí no meio do caminho veio a pandemia, que eu acho que salvou o SUS e naturalmente o SUS nos salvou em função disso. O Mandetta teve que no meio do caminho mudar a sua estratégia, porque se não fosse, na verdade, o SUS, o caos seria muito pior, quer dizer, a situação, né, as pessoas estariam morrendo na rua, no meio da rua, sem nenhum atendimento, né? Como foi um caos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem sistema público de saúde, e aí o que aconteceu é que os Estados Unidos perdeu completamente o controle, e lá são 400 mil mortes, né? É o país onde mais teve óbito pela Covid. Já na Inglaterra, quer dizer que também mantém um sistema único de saúde, houve uma retração nesse sentido, né? Então, eu queria, na verdade, quer dizer, falar sobre isso, sobre essa questão do SUS, e você tocou nesse ponto das OS, né, que recebem dinheiro e naturalmente no contrato, porque eu acho que isso é um plano, né, organizado para justamente descaracterizar e ir desfazendo da saúde pública, né. Aí eu pergunto a vocês sentiram essa mudança, né, do tratamento, né, em relação quer dizer, é difícil até perguntar isso ou falar isso, porque a gente tem o Ministério da Saúde pior ainda do que qualquer outra coisa, né? Quer dizer, a gente tem um ministro que está sendo investigado pelos problemas ocasionados lá em Manaus e tudo isso. Bom, enfim, eu queria saber o seguinte: existe uma polêmica sobre a questão da cloroquina, do tratamento precoce, disso tudo. No hospital de vocês, isso foi uma coisa que foi ventilada, ou em algum momento o governo pressionou para isso, ou os governos, né, no caso, ou vocês, a ciência lá batia mais forte, os médicos não queriam saber disso e não prescreviam esses remédios para o tratamento? Salete, você quer falar? Eu falo. No hospital que eu trabalho, eles já iniciaram com um protocolo incluindo a cloroquina, né? Então, os médicos não tiveram dificuldade. O paciente já internava com um teste positivo, já iniciava a cloroquina ou a ivermectina, né? Tem mais algumas medicações também, um anticoagulante, no caso, dependendo de como eram as condições do paciente, né? Não tinha outro tipo de medicação, a princípio. Então, a gente tem acompanhado aí vários hospitais públicos aqui no município e no estado. A orientação, a princípio, da metodologia utilizada, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, seria a azitromicina, né? Azitromicina e o anticoagulante, e Decadron, e não utilizar cloroquina nem ivermectina. Agora, é óbvio que tem alguns profissionais, algumas equipes médicas, principalmente de hospitais privados, que utilizaram, sim, a cloroquina. E nós tivemos denúncia de locais onde, principalmente depois da eleição em que houve troca do secretário municipal de saúde, que tiveram alguns secretários que chamaram a equipe de enfermagem e disseram: olha, vocês, a partir de agora, quando o paciente chegar, a ordem é da cloroquina. Nós, inclusive, fizemos uma denúncia do Ministério Público em relação a esses locais, porque percebemos que estava tendo dos trabalhadores, praticamente obrigando os trabalhadores a dar cloroquina e ivermectina.
E a gente entende que isso não é a responsabilidade do profissional da enfermagem, isso é a responsabilidade do profissional médico, e que já tem um estudo comprovado que tanto a cloroquina quanto a ivermectina, ela não tem eficácia direta com relação ao combate ao Covid-19. Inclusive, é a fala da própria Organização Mundial da Saúde, né? Agora, eu tenho que dar mão à palmatória que nós continuamos vendo médicos prescrevendo cloroquina e ivermectina, infelizmente. Pessoal, eu queria perguntar um pouquinho sobre os testes. Aqui no Uruguai, são 3 milhões de pessoas, e por dia, hoje, por exemplo, eles fizeram 5.817 análises, né? E aí descobriram 580 casos novos, e as pessoas são isoladas, então se segue todo um protocolo, né? Eu vou pedir, acho que é a Salete que está com... Se você puder ficar mute, Salete, por favor, aqui. Aperta aqui embaixo no mute, por favor. Que acho que tem um ruído de fundo. Isso, obrigado, viu? Então, e daí a impressão que dá é que um dos primeiros erros do início, né, foi isso, quer dizer, a gente não tinha teste, nunca teve teste. Eu queria saber como que foi essa questão dos testes e como que é hoje, se vocês veem essa diferença. Salete, por favor. Então, em relação aos testes, né, como eu posso falar em relação a onde eu trabalho? Não houve falta desses testes, né? Todo paciente que chegava com sintomas do Covid, ele era testado. Inicialmente foi uma coisa normal. Agora, quando começaram as vacinas, eu acho que foi mais, os testes ficaram um pouquinho mais, né, afastados, e a vacina começou a ser mais em evidência. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Certo, certo. E você, Solange, você viu algum erro assim? Então, bom, primeiro, como sindicato, a gente tem denúncia constante, né? O nosso principal problema, primeiro tem a questão da testagem da população. A própria OMS dizia que a forma de você conter a doença era fazer uma testagem em massa da população. E isso efetivamente não foi feito no Brasil, nem hoje, nem lá atrás e nem agora. Não foi feito, e só é feito o teste, de fato, quando o paciente tem sintomas, que ele chega, aí tudo bem, colhe-se o PCR, faz-se em alguns municípios que são mais progressistas conseguiram testar toda a sua população, principalmente os idosos, mas a grande maioria só testou quem tinha sintoma. E isso faz com que você acabe não conseguindo restringir a doença, porque, óbvio, no Brasil, ele tem muitas pessoas que são contaminadas e que são assintomáticas, e mais que estão transmitindo. Com relação aos trabalhadores, nós tivemos, inclusive, que intervir enquanto sindicato, ingressar com a ação civil pública, ingressar com ação coletiva de dissídio coletivo, para que as instituições fossem obrigadas a testar os trabalhadores, sintomáticos e assintomáticos, a cada 15 dias, porque é o mesmo caso, só quando o profissional passava a ter algum sintoma, e muitas vezes, já quando ele já estava bem ruim, é que a instituição acabava testando esse trabalhador. E isso fez com que a doença ela se proliferasse e as pessoas se contaminassem mais. Hoje, se testa mais no Brasil, né? Até porque hoje você tem aí mais facilidade, as pessoas têm mais facilidade para chegar no teste, né? Mas, mesmo assim, ainda não é um número suficiente de testagem, não tem testagem em massa no Brasil, como existiram em outros países, que conseguiram controlar mais facilmente a doença. Talvez por falta de planejamento, por falta de organização do Ministério da Saúde, enfim, por falta de organização de compra de teste, é todo um conjunto na realidade, né? E o setor privado, óbvio, ele não quer testar porque ele também não quer ter gasto. Isso significa
para ele, no entendimento de muitos gestores, a testagem é gasto. No nosso entendimento, é lucro. Porque se você testa o trabalhador, você não está tendo proliferação da doença, você consegue manter esse trabalhador saudável, você evita a contaminação. Agora, para muitos gestores, isso é prejuízo e não é lucro. Certo, muito obrigado. Mário. Esse negócio do teste foi uma coisa complicada, né? Eu atribuo ao fato de que eles não sabiam como fazer isso. Porque para você fazer uma testagem em massa, você tem que organizar por grupos, né, subgrupos, e poder desenvolver um trabalho de controle sobre essa população. E acho que eles não sabiam fazer. Chegou uma hora que eles falaram, como é que faz isso? E, na verdade, o ministro da Saúde não queria, né, dar o braço a torcer, porque ele era um cara da logística, essas coisas, esse blá 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 todo que a gente já está acostumado. Quer dizer, então, a testar, quer dizer, toda essa situação da pandemia, do que a gente está falando de uma situação de um caos generalizado, né? Está sendo, né, uma situação muito complicada, até porque no momento em que o país deveria ter corrido atrás para procurar a vacina, né, e hoje poderia estar numa situação mais confortável do que está, a gente acaba hoje tendo que mendigar desesperadamente, procurar aqui e ali onde que a gente vai encontrar a vacina. Quer dizer, então a gente teve que lutar e brigar contra o vírus e contra o vírus do governo também. Isso é uma coisa muito terrível, né? Como é que vocês estão vendo essa perspectiva, essa questão da vacina, né? Porque em Israel, por exemplo, eles já têm mais de quase 50% da população vacinada, e hoje eu li que o número de contaminação nos idosos acima de 60 anos reduziu mais da metade, né? Então, como é que vocês estão vendo esse movimento da vacina? Porque agora está começando a segunda dose, né? E a primeira dose já está acabando, e a gente fica sempre apreensivo. Aonde que está a vacina? O Butantan está produzindo, mas quando que vem? E como é que vai ser essa distribuição? Como é que vocês estão vendo esse movimento da vacinação, da imunização da população? Até porque o Pazuello ontem disse no Senado que até no meio do ano 50% vai estar vacinado, e até o final do ano mais 50%. Quer dizer, então, 2021 a gente vai se ver livre, segundo ele, né, vai se ver livre da Covid. Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo esse movimento e essa organização. Tem essa coisa de que não tinha data, né? Não sei, até onde eu vi não tinha data desse plano. Você quer começar, Salete? Em relação à vacinação, o que foi programado, a princípio, está sendo cumprido na primeira dose. Então, a nossa preocupação é agora a segunda dose, como que ela vai ser, né, vai ser feita, se vai atingir os mesmos funcionários que receberam a primeira dose. Mas a gente está na expectativa. Mas é pouquíssima gente, é pouca gente até dentro do pessoal da saúde, não é isso? Isso, a gente tem visto que são poucas pessoas, mas agora os postos também estão vacinando os mais idosos, né? Então, eu acho que essa população de linha de frente está ficando um pouco, né, para trás em relação a estar sendo uma prioridade para vacinação. Mas a gente está na expectativa, né? Vamos aguardar. E uma coisa interessante também, só voltando ao que a Solange falou em relação aos testes, a gente teve muitos colegas que tiveram que fazer o teste por conta, né? Porque eu não tenho informação. Você tem, Solange, quais foram os hospitais de São Paulo que fizeram as testagens com frequência com os funcionários? O Hospital de São Paulo que fez a testagem dos funcionários foi só aqueles que a gente entrou com ação mesmo, né? Foi por conta de ter liminar que a gente conseguiu que os hospitais testassem os trabalhadores. Então, assim, Sírio-Libanês, Einstein, Santa Marcelina, Santa Casa de São Paulo, todos esses
foram por conta de medida liminar, que eles passaram a testar os trabalhadores a cada 15 dias, né, independente de sintomas, e inclusive os assintomáticos. Mas se não tinha liminar, não testava, não, só quando o trabalhador de fato apresentava sintoma. E mesmo nesse caso, o trabalhador apresentando sintomas, ele por conta foi e pagou o teste, né, para ter a certeza de que estava contaminado ou não. Então, foram alguns casos que a gente teve no nosso meio de trabalho. Que loucura. E Solange, quanto à vacinação, você acha que vai ter muito problema aí? Como é que você está... Bom, primeiro, antes de eu falar da vacinação, eu queria só falar, assim, pegar um gancho do que o Mário falou com relação ao SUS. Eu acho que, de fato, a pandemia demonstrou para o povo brasileiro a importância que é ter um sistema de saúde público e que atenda a todos de forma igualitária, né? Seja pobre, seja classe média, seja rico, enfim, o sistema está ali, as pessoas que precisam vão ser acolhidas por esse sistema. Eu acho que o povo brasileiro aprendeu a conhecer o SUS e passou a valorizar ele por conta da pandemia. Eu acho que isso foi um ganho enorme. Foi o maior, talvez o maior ganho dessa pandemia tenha sido isso. Com relação à vacina, nós temos aí um problema de logística, né? Primeiro que o Brasil demorou muito para buscar as vacinas, nós tivemos a politização da vacina, que foi um problema enorme, trouxe inclusive problemas para os trabalhadores, porque, por incrível que pareça, tem muito trabalhador que não se vacinou ainda, porque não quer tomar Coronavac, acha que tem que esperar para tomar a vacina de Oxford, por conta de que foi falado que a vacina era da Coreia, enfim, quando na realidade a gente sabe que todas as vacinas, o insumo vem da China, né? Porque vem da China, vem da Coreia, enfim. E aí, isso fez com que muitos trabalhadores acabassem não se vacinando. Isso criou uma divisão dentro, inclusive, dos trabalhadores. E atrasou, óbvio, né? A politização da vacina atrasou a compra de vacinas, atrasou a oferta da vacina para o povo brasileiro. Tanto que era para a gente estar, de acordo com o primeiro calendário, pelo menos aqui do estado que saiu, estar vacinando já as pessoas, os idosos com 75 anos ou mais. E nós começamos agora a vacinar os de 85. Então, tem um atraso que, óbvio, vai refletir lá na frente, porque essas pessoas vão ficar mais tempo sujeitas a adquirir a doença e se contaminar. Nós temos outro problema, o problema da logística, que não foi clara. Então, falou, vai se vacinar os profissionais de saúde. Ponto. Aí, quando chegou e viu que o número de profissionais de saúde era muito grande e que a quantidade de vacina que tinha não era suficiente para vacinar todos, criou-se uma prioridade dentro das prioridades. Nós vamos vacinar os profissionais de saúde que estão na linha de frente. E os demais profissionais que não estavam na linha de frente, mas que são profissionais de saúde, ficaram sem saber quando, de fato, eles iam tomar vacina. Então, isso, inclusive, deu briga entre os trabalhadores, né? Nós estamos com várias denúncias no sindicato de profissionais que, em uma determinada instituição, todos os trabalhadores, inclusive administrativos, tomaram a vacina, mas o pessoal do ambulatório até agora não tomou. Se você pegar a atenção básica, tem muita gente que o hospital foi vacinado, mas o pessoal que está na linha de frente, que é a atenção básica, não foi vacinado ainda, porque tem gente que acha que porque é atenção básica, o risco de contaminação é menor. Então, nós temos vários problemas de logística que têm que ser resolvidos, né, para que a gente possa, de fato, dizer, olha, todas as pessoas serão imunizadas dentro de um prazo viável. Eu não sei, para um ministro que é expert em logística, você dizer primeiro que vai vacinar no dia D, na hora H, já é um caos. Aí você ir para o Congresso, diante dos deputados e senadores, lá do interrogatório, e dizer que vai vacinar 50%, certamente, até julho, e o restante até o final do ano, bom, eu acho que ele deve ter algum plano aí
sei lá, um plano mirabolante, alguma coisa mágica que vá fazer com que as vacinas, os insumos sejam produzidos em quantidade muito maior do que está sendo dito. Eu acho que nós vamos ter um atraso nessa vacinação, mesmo depois de vacinados, eu acho que a gente vai continuar com o Covid não é uma doença que vai desaparecer, né? Nós corremos aí o risco das cepas mutantes que estão aparecendo, que a princípio a vacina é sim eficaz para essas cepas também, mas a gente não sabe se terão outras cepas mutantes que a vacina não vai ser eficiente e que provavelmente a gente tenha que refazer outras vacinas, buscar outras formas, ou tomar outras doses de vacina, enfim. É uma doença muito nova, nós não conhecemos ainda as consequências. Obrigado, Solange. Só dar um dado aqui que eu vi, parece que tem também a questão da desigualdade. Mesmo entre o pessoal que trabalha no hospital, 4,6% do pessoal da enfermagem se contaminou, mas 34% do pessoal da limpeza se contaminou. Então, ainda tem essa questão de classe, né? Ou seja, entre aspas, né? Quanto mais para baixo, pior. Incrível. Salete, eu queria te perguntar, assim, você está bem na linha de frente, né? Então, que você contasse um pouquinho desse dia a dia, tá? E eu vi no hospital de Londres um procedimento onde eles precisam de 6 pessoas para virar a pessoa de bruços para ela melhorar a oxigenação, alguma coisa assim. Eu queria que você contasse, então, o que vocês estão passando. A gente, no dia a dia, no plantão, são situações diferentes, né? E em relação a pronar o paciente, a gente, como a Solange falou, a gente teve um índice grande de profissionais, né, que se afastaram, e para fazer esse procedimento, esse protocolo, a gente precisa de 6 funcionários. Então, incluindo o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, né, e o médico. E não é fácil ver uma situação dessa. Eu sou muito, assim, eu não estou direto na UTI, mas vira e mexe eu vou, quando tem uma situação assim, para estar conversando com os profissionais, para dar um apoio, né, para até ajudar também. Mas a gente percebe também que a estrutura emocional está muito abalada, né, e não tem, assim, a gente não tem um respaldo em relação a isso, porque você vai dar o plantão de 12 horas, e aí você sai e, assim, você cumpriu a sua obrigação, mas depois você não tem pessoas que conversam com você, que falam, olha, do que você está precisando, né, nesse sentido. E desde o começo, para a gente não está sendo fácil, mas a gente vai levando, né, eu já tenho um tempo de formada, e agora, nessa situação, eu acho que foi a fase mais difícil para a gente trabalhar na linha de frente e trabalhar com essa doença nova, né, que não trouxe muitas informações no começo, mas agora a gente já está se adaptando melhor em relação a estar cuidando do paciente com o Covid. A gente pega pacientes que entram graves no hospital. Está me ouvindo? A gente pega pacientes que entram graves no hospital e se recuperam, né, e saem, voltam até para falar, eu estou aqui, só vim fazer exame, estou bem. Mas já tive situações da família toda ficar internada e 2 saíram e 1 não, né, eram 3 pessoas dessa família, então isso também mexe bastante com a gente. E o teu plantão, qual foi o pior plantão que você já viu, assim, número de falecimentos? O pior foi bem no começo, lá para abril, maio, foram os plantões mais difíceis, né, com um falecimento maior, você via, assim, 2, 3 óbitos no plantão, e isso, né, foi muito difícil para a gente. Mas aí eu acho que depois a gente foi também conseguindo trabalhar melhor, né, o emocional, a equipe, e com isso também até a parte médica a gente teve também um apoio, né, para estar sendo um pouco mais eficaz nesse aspecto aí em trabalhar com a morte. Certo, obrigado. Solange, por favor.
Então, eu não estou na linha de frente, né? Mas eu escuto os trabalhadores e eu vivi isso na pele, né? Eu perdi um irmão por Covid-19, ele se internou em um dia, no dia seguinte estava entubado, ficou 12 dias entubado e eu ia visitá-lo todos os dias. E essa angústia de você não poder pegar, tocar a pessoa, ela é horrível, né? Eu vivi o outro lado, o lado do acompanhante, o lado do familiar, né? E a gente viu, teve um dia que eu cheguei e eles estavam fazendo exatamente essa manobra de pronação nele. Você precisa de um número muito grande de trabalhadores, pelo menos 6 profissionais, né? Não entre enfermeiros, técnicos, médico, fisioterapeuta, porque é uma manobra difícil de ser realizada, o paciente está entubado, está ligado num respirador e com intracate, né, com sonda gástrica drenando, muitas vezes drenando aberta, e você vai ter que, ele está de barriga para cima, e você vai ter que virar ele ao contrário. Então, é um trabalho, e correndo o risco de, nessa manobra, você extubar o paciente, né, e perder aí a parte respiratória dele. Inclusive, ter o prejuízo de ter que fazer uma intubação rápida ou mesmo levar ele a uma parada cardiorrespiratória nessa manobra. Então, não é uma manobra fácil, é uma coisa extremamente difícil, complicada, e que você precisa estar muito atento e muito preparado. A equipe tem que estar muito coesa, muito atenta e muito preparada para realizar essa manobra. E nós temos visto vários casos de pacientes que tiveram alta posteriormente por conta da manobra de pronação, que ajudou demasiadamente e fez com que o paciente recuperasse. É óbvio que isso leva um desgaste enorme dos profissionais, né, um cansaço, porque o estresse é enorme, a força física que você precisa é enorme, a técnica que você tem que utilizar, ela é rigorosa e você tem que ser muito cuidadoso. E para o familiar que está do outro lado assistindo, é extremamente angustiante, né? É um momento bem assim, porque você não está junto, você não pode ajudar e você está ali assistindo, vendo o seu familiar passar por um procedimento que pode, inclusive, levar a risco, né, de parada cardiorrespiratória. Não é fácil, não é brincadeira. Você saberia me dizer números, Solange? Qual o hospital assim que tem o maior número de falecimentos? Ou essa manobra, quantas se faria por plantão? Olha, eu não tenho esses números, eu seria, assim, irresponsável se eu falasse qualquer número, não existe números oficiais em nenhum local, nem no próprio Ministério da Saúde, que estejam divulgados para as pessoas, né, saberem qual é o número de mortes, enfim. Você sabe o geral, né? Mas individualmente você não tem como, não sabe dizer. Agora, eu tenho escutado histórias dos meus colegas que o que aconteceu em Manaus foi a pior coisa que aconteceu em toda a pandemia com relação à morte de pessoas por conta da falta de oxigênio. Porque você pense, se a pessoa pode ter uma parada numa pronação, né, na manobra de colocar ele de bruço, imagine a pessoa, você tentando salvar a vida da pessoa e não podendo, porque você não tem como colocar ela no respirador, porque não tem oxigênio para ela salvar essa pessoa. E nós tivemos notícia de mortes de uma ala inteira de pacientes em Manaus por conta da falta de oxigênio. Então, um crime contra a humanidade, contra a vida do povo brasileiro enorme, né? Esse é o caso mais triste de toda a pandemia. Uma tragédia. E só uma observação, em relação à pronação, né, Solange, é uma coisa que tem que ser planejada, né? Ela não é feita assim de imediato, então é uma situação que é planejada, ela leva horas para ser executada, né? Porque esse paciente precisa estabilizar a parte hemodinâmica, a parte respiratória, e é como a Solange falou, se tiver um erro na técnica,
esse paciente ele pode ser estubado e uma emergência aí seria inevitável, né? Então, realmente é uma situação que a gente vê também que vários pacientes saíram por conta da pronação, mas é uma coisa que ela é feita com um planejamento muito grande, por profissionais, né, treinados, não pode ser assim aleatório, é uma coisa interessante até de ver, porque você imagina o paciente entubado e, né, de barriga para baixo, e ele continua respirando pelo ventilador, pelos aparelhos, e aí quando ele volta, o pulmão dele deu uma melhorada, sabe, isso é muito gratificante para a gente. Eu vi um hospital em Londres onde eles fazem assim, dezenas numa noite, né? Eu vi bastante. Mário, por favor. Na verdade, a gente está falando de um filme de horror, né? Uma situação de horror. A Solange acabou de falar agora de Manaus, e Manaus não sai da nossa cabeça, né? Quer dizer, não sai até do nosso coração mesmo, né? Porque eu imagino a dificuldade para quem estava nessa situação morrendo, e os profissionais também que não estavam conseguindo salvar a vida e tendo que optar, né? Quem eu vou salvar, na verdade, porque trocava daqui e dali o oxigênio. Enfim, foi uma situação de horror que culminou, né, nesse horror, nessa tragédia maior lá de Manaus. E com isso, eu fico pensando no emocional de vocês, né, dos profissionais de saúde, porque eu, conversando uma vez com o meu médico, ele dizia que na verdade, o exercício da medicina, ou da saúde, né, nesse exercício, acaba fazendo com que você tenha uma outra compreensão, né, da coisa da morte, quer dizer, da tentativa de salvar e tal, mas que numa situação como essa, é tudo muito confuso, né, porque é uma atrás da outra, uma morte atrás da outra, e acaba se perdendo o controle, e principalmente esse controle emocional, né? Como é que fica, então, isso? Quer dizer, esses hospitais estão dando apoio a essas equipes, ou como é que vocês estão encarando isso? Porque eu fico imaginando, vão parar tudo e agora vão fazer uma terapia para conseguir conversar com vocês, enquanto as pessoas estão lá apitando e, enfim, precisando de atendimento, né? Como é que fica o emocional de vocês diante de tanta barbaridade como essa? Não tem sido fácil, né? E a gente também, lembrando que lá em Manaus foram vários profissionais, né, de outros estados para estar ajudando também. E porque os profissionais de lá também já estavam cansados, né? Mas eu não sei se foi o número suficiente para ajudá-los em relação a essa parte emocional. No meu caso, eu tenho, assim, o hospital que eu trabalho não deu respaldo em relação a isso, né? Mas eu, particularmente, eu tenho amigas que são psicólogas e conversei muito com elas, né? A gente procurou ter um diálogo focado nessa parte da saúde, né? Do emocional, de como trabalhar a situação da perda, de dar um apoio para a família também, né? E também para a nossa família, porque a gente precisava estar bem quando chega do plantão, a gente precisa estar bem para receber a nossa família, para estar conversando, porque eles ficaram às vezes até chorando quando a gente saiu para ir trabalhar, né, no começo, por conta dessa situação, como que vai ser o plantão, como que ela vai voltar amanhã cedo, né, em relação à parte emocional. Mas, assim, eu me sinto uma pessoa forte, e mesmo com todas essas situações que a gente passou, graças a Deus eu consegui deixar essa parte, né, mais tranquila. Eu procurei não me envolver muito também, mas porque a nossa profissão é isso, a gente sai de casa para cuidar, e realmente a gente, né, tem uma responsabilidade aí que a gente não pode deixar de executar. Solange, por favor. Então, pegando um gancho aí nisso que a Salete colocou,
por mais que a gente tenha dialogado com os empregadores e gestores sobre a importância que era dar um suporte psicológico para o trabalhador, isso de fato não aconteceu. Né? Foram raras as instituições que colocaram um serviço de psicologia, mesmo o acompanhamento psiquiátrico para dar suporte aos profissionais, e a gente viu muitos trabalhadores adoecerem. Nós, inclusive, participamos de uma pesquisa através da Internacional de Serviços Públicos, a ISP, que ela pesquisou os profissionais, os trabalhadores da saúde, dentre eles os enfermeiros, e a categoria disse da depressão que estava sentindo por conta da pandemia, do número de mortes, desse enfrentamento. E sem contar que os trabalhadores trabalharam e continuam trabalhando por longas jornadas, né, jornadas mais exaustivas. Nós tivemos casos de municípios aqui na região metropolitana de São Paulo, em que o trabalhador ele fazia 12 horas, ele passou a fazer 24 horas direto, sem ir para casa, sem descansar. Nós tivemos casos de trabalhadores que ficaram 72 horas de plantão direto, né? Nós tivemos casos de instituições que os trabalhadores ficaram presos na instituição por mais de 30 dias sem ver suas famílias, morando no hospital. O hospital fez um local para eles dormirem, para eles lavar as roupas, para eles comerem, para não ir para suas casas, para não ter risco de trazer contaminação para os pacientes, porque eram pacientes idosos, acamados, enfim. E a instituição tinha medo do trabalhador ir para sua casa e, nesse trajeto de ir e voltar, acabar contaminando os pacientes que estavam ali protegidos. E que nós tivemos que intervir enquanto entidade, porque o nosso entendimento, aquilo era um cárcere privado, não cabia o trabalhador ficar preso dentro da instituição por meses, sem ter convívio com a sua família. Então, houve de tudo durante essa pandemia. O profissional da saúde, ele, de fato, ele procurou e tem procurado dar o melhor, né, de si para salvar a vida do povo brasileiro, e nós temos reivindicado, em nível, não só em nível municipal, em nível estadual, mas em nível federal, o reconhecimento desses trabalhadores. Os profissionais, eles precisam que todos os movimentos que existem hoje na sociedade, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual, movimento social, faça movimentos de proteção dos profissionais da enfermagem, porque os profissionais, de fato, estão cansados na linha de frente, não tem apoio psicológico da maior parte das instituições, não tem uma sala de descanso adequada para poder se refazer das longas horas de plantão, e continuam sem férias por conta do número inadequado de trabalhadores que existem hoje para atender ainda a população. Nós temos que lembrar, Afonso e Mário, que nós estamos, nesse momento, vivendo a segunda onda, né? Nós passamos a primeira onda, dezembro veio o final do ano, as pessoas, incentivadas até pelo ilustríssimo presidente da República, foram para as ruas sem máscara, não fizeram isolamento social, não fizeram distanciamento social, e aí isso teve reflexo no começo de janeiro, né? O número de mortes aumentou em janeiro, inclusive de morte de profissionais de enfermagem, né? No começo eu dizia que nós tivemos um grande número. Nós tivemos 9 mortes em dezembro e tivemos 47 mortes de profissionais de enfermagem em janeiro. Então, veja a quantidade, a discrepância de um mês para o outro por conta da irresponsabilidade da sociedade. A sociedade brasileira, ela tem que entender que nós precisamos continuar usando máscara, mesmo com vacinação, nós precisamos continuar com distanciamento social e usando álcool gel. As medidas, elas têm que continuar, com vacina ou sem vacina. Ainda não é o momento de deixar isso para lá, e acredito eu que nós vamos ter aí pelo menos mais um ano para viver essas medidas. Muito obrigado. Olha, um debate riquíssimo. Eu queria que cada um de vocês agora concluísse, né, dessa sua conclusão,
e desse alguma dica de onde a gente pode procurar alguma informação que vocês achem relevante. E queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa comunicação de ciências. Se vocês acham que foi feito um trabalho de comunicação decente, porque tem essa influência das fake news. Bom, cada um de vocês, então, que possa concluir. Mário, por favor. Foi muito boa a live, quer dizer, vocês terem falado tudo isso, porque uma coisa é o que a informação que a gente tem através da mídia, né, da grande mídia, e outra coisa é a gente estar conversando com pessoas que estão lá no dia a dia, na linha de frente, no batente, e que podem trazer para a gente uma versão mais precisa, né, do que está acontecendo. Eu acho que a gente está vivendo essa situação de horror no país. Eu acho que esse governo é responsável por tudo isso que a gente está vivendo, né? Existe uma situação deliberada desse governo em criar uma situação de caos generalizado. E acho que a questão para eles é que a pandemia serve e está servindo para que eles possam fazer todo o desmonte que eles pensaram em fazer em tempos normais e que não estavam conseguindo, e que agora, nessa situação de pandemia, a boiada está passando de qualquer maneira. Eu fico pensando, quer dizer, Solange, você como uma representante de classe na sociedade organizada, quer dizer, de vocês tentarem ver alguma forma dos sindicatos, né, pressionarem o Congresso Nacional para que essa CPI da pandemia ela possa prosperar, né, progredir, ir adiante, porque só assim a gente vai conseguir atacar o governo no sentido de cobrar dele a responsabilidade que ele deveria ter, né? E, então, eu queria agradecer a vocês duas, tanto Solange quanto Salete. Salete, por estar, né, lidando o dia a dia com isso, quer dizer, com a situação das perdas e tudo isso. E aí volto a falar o que eu disse no início, me orgulho muito de vocês nesse momento, e eu como um cidadão, né, um cidadão brasileiro, só tenho a agradecer a vocês por esse empenho, né, e sabendo que a gente tem um governo negacionista que nega tudo isso, que joga para trás e que não publicita, né, não faz a publicidade que deveria fazer da vacina, né, muito pelo contrário. E, enfim, vocês são guerreiras, a gente já falou sobre isso, e eu só tenho a agradecer ao Afonso por mais uma live aí interessante, e bola para frente, que a gente consiga sobreviver disso tudo e que a gente possa viver, por estarmos vivendo do lado certo da história, que a gente consiga sobreviver num outro país muito mais justo, igualitário e sadio. Né? Obrigado. Muito obrigado, Mário. Eu agradeço o Mário, porque faz tempo que a gente não ouve essas palavras, né, Solange, de incentivo, né? Eu acho que são palavras que caem muito bem, a gente teria que ouvir isso praticamente com frequência, né? Porque a nossa luta é muito grande. Às vezes quem está de fora não sabe o quantas situações a gente vive, situações difíceis, e a gente tem que erguer a cabeça, não deixar baixar a guarda, né? Como a Solange falou, vamos continuar com uso de EPIs, uso de máscara, de álcool gel, distanciamento, porque eu sou prova, né, viva que desde o começo isso eu tenho feito diariamente, mesmo se eu tenho que sair de casa, é máscara, é óculos, é álcool gel na mão, então são esses recursos que eu tenho usado desde o começo. E, assim, agradeço a Solange também por ter me convidado a participar, foi enriquecedor, agradeço também o Afonso pela oportunidade, foi muito bom, quero participar de outras, né, porque é o começo, então eu creio que eu vou me aperfeiçoando aí, tá bom? Muito obrigada, e prazer em conhecê-los. Muitíssimo obrigado. Solange, por favor. Bom, eu quero começar dizendo que nós vivemos um problema ainda com relação à questão das fake news das vacinas.
né? O reflexo da politização da questão da vacinação, ela foi tão forte que o ano passado foi o ano que o Brasil menos vacinou durante todo o período de imunização que o nosso país tem feito. Lembrando que o Brasil é visto no exterior como o país que mais imuniza pessoas, e nós, no ano passado, tivemos uma queda enorme de vacinação. Isso vai ter reflexo lá na frente, em que doenças que estavam desaparecidas acabam retornando. Nós já tivemos casos de sarampo, que era uma doença que não tinha mais no Brasil, que voltou a aparecer, né? Nós tivemos casos nos anos anteriores, a própria tuberculose, que não existia mais, voltou a aparecer. Então, doenças que eram extintas estão retornando, e o reflexo dessa não vacinação no último ano vai vir mais para frente. Eu acho que o Brasil precisa fazer cobrar do governo federal e do Ministério da Saúde que ele faça uma ampla campanha de valorização da vacinação e do que é o processo de imunização, não só da vacina Covid, mas de todas as vacinas, porque a vacina é a forma que nós temos de nos proteger, né, contra as doenças que estão aí de forma invisível e que pode nos atacar a qualquer momento, seja ela Covid, sarampo, enfim, tríplice viral, sei lá o que, enfim, todas as doenças. A gente, enquanto instituição, tem cobrado do governo estadual e do governo federal um posicionamento, um planejamento de imunização. Hoje mesmo eu acabei de encaminhar um ofício para o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cobrando uma resposta com relação à atitude do Legislativo com o Executivo sobre o plano, claro, de imunização das pessoas e dos trabalhadores, coisa que não existe até agora. E eu acho que é isso, a gente vai fazendo trabalho de formiguinha e tentando criar um movimento de sobrevivência e de resistência contra esse governo que está aí, um governo negacionista, um governo fascista, um governo que não trabalha a favor, mas que trabalha todos os dias contra o povo brasileiro. Né? As pessoas falam, você fala isso porque você é de esquerda. Não, não é porque eu sou de esquerda, é porque eu sou brasileira, porque eu sou profissional da saúde e que eu estou vendo no dia a dia como as coisas estão acontecendo. E Manaus, eu espero nunca mais na minha vida ver nada parecido com o que aconteceu em Manaus, e muito menos ouvir a angústia de trabalhadores e familiares, como eu escutei relatos com relação ao que aconteceu lá. E espero que isso não aconteça nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, porque é muito triste mesmo. Quero deixar aqui meu muito obrigada ao Mário, ao Afonso pela live, eu acho que foi excelente. A gente pôde falar de coisas que nos angustiam no dia a dia, e quero pedir a vocês, né, a quem estiver nos assistindo, que conversem com os familiares, conversem com os amigos sobre a importância que tem o profissional de enfermagem na linha de frente, né, sobre essa dedicação que nós temos, que nós precisamos ser valorizados e reconhecidos pela sociedade, e que nós precisamos que a sociedade nos reconheça também utilizando máscara, álcool gel e distanciamento social. E deixo aí para vocês o meu vacina sempre, vacina já pela vida do povo brasileiro. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Olha, foi emocionante, vocês são realmente lutadoras, a gente agradece muitíssimo o trabalho de todas, e a gente tem muito orgulho, sim, do trabalho de vocês. Muito obrigado a todos, todos que vão assistir, e até a próxima, então. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.